vossa serva, Senhor, exulta de alegria, exulta de alegria com a vossa salvação. A vossa serva, Senhor, exulta de alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. A vossa serva, Senhor, exulta de alegria, exulta de alegria com a vossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito o Senhor Jesus Cristo que nos reúne, que nos convoca, sentindo-nos um só, o seu rebanho, o seu povo, o seu corpo. E nesta união saudamos todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram nas suas casas e que celebram a Eucaristia conosco, como também todos aqueles e aquelas que se encontram nas instituições de solidariedade social. Recordemos também e saudamos os nossos irmãos e irmãs que neste momento se encontram em viagem e que estão sintonizados e unidos a todos nós. Celebramos hoje a festa de Santa Brígida, a co-padroeira da Europa. Bem sabemos que o padroeiro da Europa é São Bento, mas o magistério da Igreja achou por bem nomear 3 mulheres como co-padroeiras da Europa: Santa Catarina de Sena, Santa Teresa Benedita da Cruz, conhecida também como Edith Stein, e Santa Brígida. Esta mulher, Brígida, que se encantou com Jesus Cristo crucificado e que palpou e experimentou este Cristo crucificado na cruz dos irmãos mais necessitados. Irmãs e irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na Oremos. Senhor nosso Deus, que revelastes a Santa Brígida os segredos do céu, quando meditava a paixão do vosso Filho, fazei que também nós, depois de participarmos nos sofrimentos de Cristo, exultemos de alegria na revelação da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus.
Com Cristo estou crucificado. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se ainda vivo dependente de uma natureza carnal, vivo animado pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Palavra do Senhor. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e a toda a hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, escutai e alegrem-se os humildes. Enaltecei comigo o Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede
Temei o Senhor, vós os seus fiéis, porque nada falta aos que o temem. Os poderosos empobrecem e passam fome. Aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Permanecei em mim, eu permanecerei em vós, disse o Senhor. Quem permanece em mim dá fruto abundante. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Esses ramos apanham-nos,
lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Brígida nasceu na Suécia em 1303. Foi dada em casamento a um jovem príncipe. E ao casar-se com este jovem príncipe, assumiu a missão, através de oração e de sacrifícios, de lutar e alcançar a conversão do seu marido, que era um homem entregue aos vícios e às paixões. E Brígida alcança esta graça. E durante alguns anos, juntamente com o seu marido, vivem numa grande intensidade de fé, celebram a sua fé e não têm medo de viver e de testemunhar a fé. Mas, quando o seu marido tinha 32 anos de idade, faleceu. E Brígida fica sozinha, viúva, com 8 filhos nos braços. Desses 8 filhos, destacamos Santa Catarina da Suécia. E depois da morte do seu marido, entrega-se totalmente a cuidar dos mais necessitados, dos pobres, sobretudo a cuidar dos doentes, no hospital que ela e o seu marido tinham fundado, mas sem descurar a formação espiritual e humana dos seus filhos. Brígida, uma mulher devota do coração de Jesus, da Santíssima Virgem, uma mulher que diariamente, horas a fio, fazia a adoração ao Santíssimo. Esta mulher que se encantou e se enamorou por Cristo crucificado. Durante a sua vida, especialmente depois de ingressar na vida religiosa, através de revelações particulares e através da sua oração e da sua contemplação, ela vai explorando e contemplando o mistério de Cristo crucificado, da paixão de Cristo. E mergulha nesta paixão aos 71 anos em Roma, quando parte para a eternidade. Brígida, uma mulher apaixonada por Cristo crucificado, pela paixão de Cristo. Esta paixão que ela imita, deixamos assim dizer, São Paulo. Também ele anunciava Cristo e Cristo crucificado. Também ele, com seu entusiasmo, anunciava este Senhor, apesar de tantas vezes sofrer obstáculos e dificuldades. Como nós podemos ver hoje na primeira leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãs e irmãos, a comunidade cristã da Galácia estava no vigor da fé. Apesar disso, alguns irmãos, gente interna dessa comunidade cristã, defendia que para alcançar a salvação era necessário o cumprimento da lei de Moisés e também continuar a cumprir os ritos e os costumes judaicos. E isto causava uma grande instabilidade e confusão dentro da comunidade cristã da Galácia. Vede que estes momentos de adversidade, de problemas, contribuíram para que os discípulos descobrissem a origem da verdadeira salvação.
para que esclarecessem a todos a sua identidade com Jesus Cristo, Mestre e Salvador, e para reconhecerem a ação do Espírito Santo na Igreja nascente. Paulo não propõe nem prega uma doutrina que somente serve para discussões, sentados à mesa. Não. Paulo, a partir da sua vivência, a partir da sua experiência pessoal, prega que a salvação brota da fé e não das obras da lei. Que a salvação encontra-se e brota de Cristo crucificado. E numa vida vivida na liberdade dos filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Irmãs e irmãos, São Paulo sabe quem é o seu Senhor. Brígida sabe quem é o seu Senhor. Com Cristo eu estou crucificado. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isto é um novo nascimento. É um nascimento para a vida nova, para uma vida nova, para uma identificação plena com Jesus Cristo, numa união profunda, única e misteriosa com aquele que o ama, que o amou a Paulo e se entregou por ele, como aquele que amou Brígida e também se entregou por ela. Esta comunhão com Jesus Cristo crucificado assim porque o próprio Jesus se apresentou como a cepa, como a videira, da qual cada um de nós é uma vara, é um ramo, e o Pai é o agricultor, como nós ouvíamos no texto do Evangelho. Irmãs e irmãos, tudo gira entre o Pai, entre Jesus Cristo, o Filho e todos nós. Nós participamos da intimidade de Deus. Ou seja, a nossa fé agora é uma forma de existência. E fora deste núcleo, nada é importante. Por isso, esta comunhão e esta intimidade entre o Pai, o Filho e cada um de nós se resume no Evangelho no verbo permanecer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E tudo aquilo que é fora deste círculo e desta intimidade é aquilo que é cortado, que gera o corte, a cisão, o ficar seco, morto, porque já não se recebe a seiva e a única finalidade é juntarem-se as varas secas para serem queimadas. Sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo é a cepa, forte e segura. Nós somos os ramos, fracos e frágeis. Devemos fazer tudo para nunca perder a seiva desta cepa. E, ó, irmãs e irmãos, é tão fácil perder a seiva desta cepa. É tão fácil nós cortarmos-nos, separarmos-nos desta cepa. O Senhor é o sentido único da nossa vida. O Senhor é o sonho da nossa paixão, do nosso enamoramento, seguindo o anúncio da boa nova da salvação, deste Cristo crucificado que se entregou por cada um de nós e ao qual nós devemos corresponder, doando-nos, entregando-nos, para o palparmos na nossa oração, no silêncio da nossa contemplação, mas também nos irmãos que estão à nossa volta, especialmente os pobres, os necessitados, os deprimidos, os desorientados e os doentes, tal como Santa Brígida. Procuremos, na vida
Sabemos que somos ramos fracos e frágeis. Procuremos sempre beber, saborear esta seiva divina da sua palavra, do seu conforto, do seu amor. Mas depois procuremos com esta seiva robustecer-nos, darmos fruto, o fruto de levar o amor, a paz e a misericórdia de Deus aos nossos irmãos, a todos aqueles que nos rodeiam, sobretudo àqueles que estão mais necessitados. Aí, ao consolares o teu irmão mais necessitado, estás a consolar e estás a tocar Jesus Cristo e Cristo crucificado. Irmãos, ao celebrarmos a festa de Santa Brígida, nossa irmã na fé e no batismo e padroeira da Europa, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Por todas as nações e famílias da Europa, para que Santa Brígida lhes alcance a grande graça de abrirem de par em par as suas portas a Cristo, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelos responsáveis da Igreja e da política europeia, para que Santa Brígida lhes alcance a grande graça de buscarem com ardor a verdade e a paz de Deus, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas mulheres que servem os outros dedicadamente, para que Santa Brígida lhes alcance a grande graça de viverem unidos à paixão do Salvador, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas esposas que têm a alegria de ser mães, para que Santa Brígida lhes alcance a grande graça de fazerem dos seus lares pequenas igrejas domésticas, oremos. Deus, fonte de santidade, ouvi-nos. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Santa Brígida nos alcance a grande graça de louvarmos com a nossa vida o Rei da Glória, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Deus eterno e omnipotente, que nos chamastes a ser santos, humildemente vos pedimos que, com o auxílio de Santa Brígida, vivamos o mistério pascal do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons do vosso povo, ao celebrarmos o memorial da caridade infinita do vosso Filho, e pelo exemplo e intercessão dos santos, confirmai-nos no amor para convosco e para com o próximo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos, que por amor do reino dos céus se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim. Mas só permanecendo na videira, assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim. Permanecei em mim, permanecei. Permanecerei
eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, e se dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e assim vos acontecerá. Nisto se manifesta a glória de meu Pai, em que deis muito fruto e vos comportais como meus discípulos. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em vós. 「 vós. 「 vós. 」 « 」 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 vós. 」 «
elogio jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me. Tudo posso naquele que me conforta, naquele que me conforta, tudo posso. Oremos. Deus de bondade infinita, que nos fizeste saborear o alimento da salvação, fazei que imitemos a caridade de Santa Brígida, para participarmos também da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, a saída da nossa celebração desta Basílica é feita pelas portas laterais. Ao sairmos desta Basílica, vamos a saborear aquilo que nós cantamos e as frases do Evangelho. Tudo posso naquele que me conforta. Com Cristo eu estou crucificado. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Saboreemos, na saída da nossa celebração, estas frases que nos confortam e que nos dão tanta paz. Desejo a todos vós um dia muito feliz, a continuação de uma boa peregrinação, com muita paz, e àqueles e aquelas que ainda hoje regressam às suas casas e às suas famílias, desejo-vos uma boa viagem e ide com cuidado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.